Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando de uma forma breve as relações que existem entre as áreas da engenharia de produção e as sub-áreas da pesquisa operacional, que é uma dúvida que eu vejo com uma certa frequência nos alunos. Antes da gente entrar em detalhes, é importante primeiro a gente destacar que na pesquisa operacional existem duas grandes classes de problemas, tá certo? Eles podem ser classificados como determinísticos ou estocásticos. Isso é importante porque o tipo de abordagem, o método de resolução que a gente vai buscar desenvolver para resolver um determinado problema, ele depende diretamente de algumas definições iniciais. E uma delas seria qual classe de problema ele pertence e quais são as sub-áreas dentro dessa classe em que o problema está associado. Com relação a essas classes, a principal diferença entre elas é com relação ao grau de incerteza que está envolvido no problema que vai ser tratado. Enquanto as abordagens estocásticas elas são mais adequadas para aqueles problemas onde tem um grau de incerteza mais elevado do que o comum, nas abordagens determinísticas a gente tem um foco muito maior em problemas onde essas incertezas não são levadas em consideração. Então essas questões de cenários ou transições de probabilidade, elas são ignoradas, elas não são relevantes para o problema em si. No caso das estocásticas, eu prefiro falar mais elevado do que o habitual, porque se a gente for avaliar friamente ao pé da letra, qualquer problema, com raras exceções, ele vai possuir algum tipo de incerteza que está associada a ele, tá certo? Dificilmente esse grau de incerteza ele vai ser zero. Mas para que faça sentido de fato você utilizar uma abordagem estocástica, uma abordagem probabilística, é importante que essa incerteza ela seja suficientemente grande para que seja justificado a utilização de alguma abordagem estocástica. Se não for o caso, provavelmente uma abordagem determinística vai fazer muito mais sentido nessa aplicação. Então, explicada essa diferenciação que a gente tem entre as classes de problemas na área de otimização, a pesquisa operacional ela pode ser dividida em várias sub-áreas. Tá? Então, a gente tem a programação linear, programação inteira, não linear. A gente tem também os sistemas estocásticos, que aí englobam várias outras sub-áreas. Sendo as mais tradicionais, através de cadeias de Markov, teoria das filas, teoria dos jogos, modelos de estoques. E a gente também tem abordagens de simulação, simulação discreta, contínua, e várias outras sub-áreas, tá? A gente poderia colocar aqui programação dinâmica, otimização multiobjetivo, mas eu vou deixar aqui listado apenas aquelas que são mais comuns de serem encontradas. Tá? Então vocês podem perceber que dentro da pesquisa operacional a gente tem um leque enorme de sub-áreas. E cada uma delas vai ter métodos de resolução bem diferentes umas das outras. Então, se você tem um determinado problema que você quer buscar otimizar e está em dúvida qual sub-área você deve estudar para buscar implementar esse método, o que vai responder para você qual é a sub-área que você vai seguir vai ser exatamente a natureza do problema que você está tentando resolver. Tá? E dentro da engenharia de produção, a gente tem problemas com características bem distintas nas áreas de atuação do curso. Então, se a gente pegar, por exemplo, a grande área de gestão da produção, a gente tem problemas que tendem a estarem mais ligados com as sub-áreas de programação linear, programação inteira, simulação discreta. Tá? Geralmente são problemas tratados como determinísticos, por conta da natureza das variáveis que estão envolvidas nesses processos. Não quer dizer que não tenha problemas de gestão da produção que vão se enquadrar em algumas das outras sub-áreas da pesquisa operacional. Pode acontecer sim. Essas que eu mencionei são as que são mais comuns da gente observar. Na área de logística e cadeia de suprimentos, a gente consegue perceber uma certa semelhança com a área de gestão da produção. Os problemas eles também tendem a estarem mais ligados com as áreas de programação linear e inteira, só que no caso da área de logística, a gente tem uma série de problemas que vão estar relacionados com problemas estocásticos, principalmente ligados com modelos de estoques e de teoria dos jogos. Já no caso dos problemas que estão mais conectados com a área de engenharia econômica, a gente observa uma ligação maior com a sub-área de programação não linear. Isso acontece porque geralmente esses problemas a gente acaba lidando com receitas, custos, juros, algumas funções específicas de avaliação de projetos e de investimentos. Então muitas vezes essas variáveis elas acabam tendo algumas relações não lineares, seja nos nossos objetivos ou nas nossas restrições do problema. E isso é algo parecido com o que a gente observa em engenharia de produto e em engenharia organizacional, principalmente em problemas que estão relacionados com gestão de projetos e com o desenvolvimento de novos produtos.
E por fim, em aplicações que estão mais ligadas com engenharia da qualidade, é mais comum a gente observar problemas que sejam relacionados com sistemas estocásticos, até pelas incertezas que estão envolvidas nos problemas dessa área. As outras sub-áreas da engenharia de produção, a gente também enxerga várias aplicações. Como particularmente eu não consigo identificar um padrão ligando elas com uma ou outra sub-área da pesquisa operacional, eu não vou comentar aqui individualmente cada uma delas, tá? Mas há aplicações em todas as áreas do curso de engenharia de produção. Percebam que, a depender do problema que a gente está buscando resolver, da natureza operacional e matemática que está envolvido nele, a gente vai ter uma sub-área específica e adequada para estudar, ou até mais de uma sub-área. Tá? Isso acontece porque alguns desses problemas, alguns desses campos de aplicação, a gente pode ter métodos por mais de uma via. Ou seja, um determinado problema ele pode ser tratado por abordagem de sub-áreas diferentes. Tá? Vai depender do problema em específico e também do objetivo que a gente tem com aquela determinada aplicação. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Um abraço e até o próximo vídeo.